Receberão, já está aí na tela, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Receberão poder quando? Quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E a partir daí o que acontece? Serão minhas testemunhas. Onde? Em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. É nessa última parte aí que a gente entra, os confins. Salmo número 90, verso 12. Salmo 90, verso 12. Diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Queridos, comparando a vida dos cristãos da igreja primitiva com os cristãos dos nossos dias, há uma consciência que precisa ser resgatada e restaurada na maioria de nós, cristãos de hoje. É o estilo de vida e a responsabilidade de testemunhar. E eu gostaria que a gente entendesse isso sobre 3 palavras que vou falar agora. Como é que Deus planejou a sermos testemunhas? Como desde o início Deus planejou que nós cristãos, seus filhos, nos tornássemos testemunhas. E eu vou falar isso sobre 3 palavras: presença, poder e propósito. E tudo isso falando a respeito do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo é diferente do poder do Espírito Santo e é diferente do propósito. Agora, a presença do Espírito Santo, ela se manifesta em pelo menos 3 momentos muito significativos na nossa história. E eu trago isso, queridos, porque eu não acredito em fé sem entendimento da palavra. Fé sem entendimento da palavra é uma emoção que facilmente se desmonta e se esfacela diante das provas e dos testes. Por isso que eu gosto de explicar, porque trazendo entendimento, você se torna uma pessoa firme, se torna um cristão invencível. Quando se fala da presença do Espírito Santo, pelo menos em 3 momentos da nossa história, ele se manifesta: na restauração da terra, na animação do homem feito de barro e na restauração espiritual do homem. Quando lemos a Bíblia em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, tudo o que sabemos sobre a criação é que no princípio Deus criou os céus e a terra. Ponto. Não tem mais nada escrito a respeito da criação. A gente não sabe se foi há bilhões de anos, há trilhões de anos, ou como diz um dos nossos irmãos aqui, há zilhões de anos. E não se sabe por quanto tempo essa terra durou naquele estado. O que se sabe é que não tinha nela o homem. Tinha animais e vegetais. Sabemos disso hoje, até a ciência prova isso, por causa do petróleo, por causa dos fósseis. Mas não se sabe o porquê a terra simplesmente entrou num caos, foi submergida sobre as águas. E não se sabe por quantos anos ficou assim. Ela estava envolta às trevas. Mas uma coisa aconteceu, é que o Espírito Santo não abandonou a obra, não abandonou a terra. Mesmo não existindo vida nela, não foi abandonado, porque Deus tinha um plano. A Bíblia diz, a partir do versículo 2, que o Espírito do Senhor pairava
É o mesmo termo que usado para uma galinha quando se aninha em cima dos seus ovos. Chocava sobre a face das águas, sobre o abismo. E não se sabe por quanto tempo ficou assim. O que se sabe é que assim permaneceu até que o Espírito Santo recebesse uma palavra do Pai Celeste. E então o que aconteceu? Quando a palavra foi liberada, o Espírito Santo entrou em ação. A terra que estava submersa apareceu, a luz que estava apagada se acendeu e todas as coisas foram restauradas. E aí o que Deus faz depois de criar o mundo animal e o mundo vegetal, Ele cria então o homem e dá-lhe autoridade. Como Ele faz isso? E aí entra a segunda parte. É que Ele cria um homem e o Senhor sopra sobre ele o fôlego de vida. O que foi soprado ali naquela hora? A vida de Deus. Quem é que entrou no homem naquele momento? O Espírito, que veio de onde? De Deus. Qual o Espírito que deu vida ao homem? O Espírito Santo. Então, quando a vida está um caos, quando a vida está em trevas e que você não sabe o que fazer, não pense com isso que Deus está longe de você e que o Espírito Santo está distante de você. Não, é que você não consegue acessá-lo porque você está num caos. Mas o Espírito do Senhor está sempre próximo da sua criação. Ele não abandona, Ele está sempre perto do homem, por mais perverso, por mais distante que esteja de Deus, por mais longe que ele esteja, parecendo que está longe de Deus, o Espírito Santo está ali pairando sobre ele, esperando o momento de restaurar aquela vida. O que isso nos ensina é, quando você olhar para alguém e esta pessoa lhe parecer impossível de se converter, quando você olhar para alguém e parecer que a vida dessa pessoa não tem mais jeito, que o caos tomou conta e que é irreversível, coloca a tua fé em ação e lembre desta palavra: o Espírito do Senhor, Ele paira sobre o caos da vida, porque o alvo de Deus é nunca encerrar a história de ninguém com caos e com trevas, com morte eterna e com destruição e desgraça. O alvo de Deus sempre é a última chance, a última oportunidade, o último momento da vida, o último respiro. Ele é capaz de mudar totalmente a vida de um homem. Ele é capaz até mesmo depois da morte, trazer essa pessoa à vida outra vez, para poder lhe revelar o seu plano. Ele às vezes espera um homem pacientemente, isso é um grande amor de Deus. Ele espera pacientemente o homem, durante 70, 80 anos de idade, às vezes aos 90 anos e depois dos 90 anos. Teve gente que converteu-se depois dos 100 anos de idade. Parece que Deus está dizendo, e o Espírito Santo está lhe dizendo assim: você desistiu de mim, mas eu não desisti de você. Agora você veio para mim, eu te esperei por 90 anos, por 100 anos, por um século, para que você voltasse para o meu caminho. E aí Ele restaura tudo, não devolve os anos mal vividos, mas lhe restaura a vida. O caos não dita a última palavra, a menos que lhe falte fé. E quer saber? Fé Deus dá a todos. Não existe ninguém que não tenha fé. Você pode não acreditar em Deus, mas você vai acreditar em alguma coisa. E é interessante porque às vezes a gente conversa com quem não tem fé, ou quem não acredita em Deus, e aí você pergunta: e como você explica a criação? No final ele acaba dizendo que ele acredita que há uma energia positiva, uma luz inacessível. Eu disse: é isso aí que eu chamo de Deus. Alguns explicam a criação através do Big Bang. E eu acho isso maravilhoso. Eu também acredito no Big Bang. Eu acredito que Deus disse Big, e aí Bang. Tudo nasceu, tudo surgiu. Alguém, você não acha que o homem veio evoluindo? Eu falei: não sei, mas o importante é que por trás disso tem um Deus.
Se você acredita no evolucionismo, eu acredito no criacionismo. É muito mais difícil explicar uma coisa que não tem sequência. Não é? Eu acho uma vida desgraçada a vida de quem não acredita em Deus, porque ele tem quase que tem uma mentalidade divina para explicar a inexistência de Deus. É um negócio complicadíssimo de explicar, é que Deus não existe. Mas então o Espírito do Senhor, a presença dele, ele restaura o caos. A presença do Espírito Santo, ele anima o homem. Mas ele aparece numa terceira etapa da vida humana aqui na terra. É quando o homem se afasta de Deus, quebra a comunhão com Deus, morre espiritualmente, porque a gente sempre entende que morte como deixar de existir. Não, morte é separação. Morte física não é outra coisa senão a separação do corpo da alma. A morte espiritual é a separação do homem com Deus. Então aí o Espírito do Senhor faz o quê? Ele vem sobre a vida humana. E é interessante, é que Jesus, quando ressuscita, e tudo isso só é possível através de Jesus, porque a Bíblia diz que nada do que foi feito sem Jesus foi feito, se realizou. Ele estava lá desde o início, ele veio, ele tomou a iniciativa de ser não só o Criador, mas o Redentor do homem. E o que ele faz? Ele vem em forma humana, morre, quita o nosso débito. E aqui é bom dizer o seguinte: ninguém vai para o inferno por causa do pecado original, porque aquela dívida está paga, querido. Se você ainda deve para Deus, é porque não tomou posse. Está o depósito a seu favor, mas está pago. Ah, mas eu tenho que fazer uma penitência, porque eu tenho que pagar os meus pecados. Querido, isso é uma afronta. Porque primeiro, isso é chamar Deus de injusto. É você querer pagar uma conta que já foi paga. Deus não recebe uma mesma conta duas vezes. Ele já está satisfeito. Ele aceitou o pagamento de Cristo Jesus. Então não precisa nenhum sacrifício pelos pecados. Agora, Cristo, quando ressuscita, ele encontra os discípulos dentro de uma sala e ele diz algo muito interessante. O texto de João, capítulo 20, verso 22 diz: e com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. O que é que Jesus fez? Soprou sobre eles o quê? O Espírito Santo. Nessa hora, o que aconteceu com os discípulos? Eles nasceram de novo. Ué, mas eles não tinham nascido antes? Não tinham nascido antes. Impossível nascer de novo antes do sacrifício de Jesus. Por isso que Jesus disse a Pedro: Pedro, quando tu te converteres, confirma os teus irmãos, porque ainda não tinha havido uma conversão. Ali Jesus sopra sobre eles o quê? O Espírito Santo. Qual? O mesmo que havia sido soprado sobre Adão lá no jardim do Éden, que Adão tinha perdido por causa do pecado. Agora lhe é devolvido ao homem esse Espírito. E que é isso? Isso chama-se Zoe. Esqueça essa palavra e vou traduzir o que é isso. Isso significa vida plena, vida abundante de Deus. Ué, pastor, mas antes disso, eu já não tinha vida? Não. Você tinha uma existência. Existir é uma coisa, viver é outra. Você pode existir, mas desfrutar da vida plenamente, isso só é possível depois que Cristo sopra sobre você o Espírito Santo. E o que é isso? Isso é novo nascimento. Isso é regeneração. O que é isso? Isso é a ação salvadora de Cristo na sua vida. É a salvação. É isso que é a salvação. É receber de volta a vida que foi perdida. É receber no seu interior o Espírito Santo, trazendo o quê? A vida de Deus para dentro de você. Isso é vida. Por isso que as pessoas às vezes se encaixam na religião e acham assim: agora
a minha vida vai mudar. E não muda. Ela continua tendo medo da eternidade, ela continua tendo medo do que espera ela na eternidade, continua não tendo intimidade com Deus, ora, reza o tempo inteiro, e não consegue sentir aquilo que se chama paz interior. Mas por quê? Porque realmente não tem, porque a religião não pode dar paz. A religião pode mascarar o quadro, apresentar uma caricatura de Jesus, mas a realidade de Cristo só passa a existir no nosso interior a partir do momento em que o Espírito Santo